estão bem? Sim. Que bom. A gente está numa série sobre Colossenses. E eu não consigo pensar em Colossenses sem pensar em Colossenses e suas linhas de amor, porque de fato é sobre isso que o texto fala, sobre esse resgate do Cristo que sangrou e resgatou a gente. E eu queria ser breve hoje. Se você pode, abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 8. Enquanto você vai achando, deixa eu te contextualizar. Essa é uma igreja que não foi o apóstolo Paulo quem plantou, foi Epáfras, que era um discípulo dele. E Epáfras vai visitar Paulo, aparentemente, e ele começa a trazer notícias sobre a igreja de Colossos. Paulo fica muito feliz e muito animado pelo que está acontecendo lá. Mas Epáfras também traz uma notícia, que tinham alguns ensinos que estavam sendo infiltrados no meio da igreja, que vinha desse discípulo do apóstolo Paulo. E parte desse ensino estava sendo difundido naquele lugar era que, porque a carne é má, o Cristo não poderia ser Deus e ter encarnado, porque sendo Deus todo bom, ele não podia habitar num corpo que perece. E aí você começa uma perspectiva de dualismo dentro da igreja de Colossos. E não era só dentro da igreja de Colossos, era dentro da igreja de Laodiceia também, porque você vai ver que o apóstolo Paulo recomenda que a igreja de Laodiceia leia essa carta junto com a igreja de Colossos. Aqui é o berço do gnosticismo. Aqui as pessoas começam a difundir a ideia de que o Cristo era o Cristo, mas não era tão Cristo assim. E o apóstolo Paulo escreve essa carta, sim, para reforçar o evangelho do Cristo encarnado. E só para você... Eu estou te contextualizando, eu acredito que você já me ouviu falar sobre isso, mas eu estou te contextualizando para você entender o que o apóstolo começa a falar a partir de agora. Versículo 8 diz assim, tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meios de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Diga, todos os poderes. E autoridades espirituais estão sob o domínio de Cristo. Glória a Deus. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza do pecado. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou esse Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os seus pecados. Sabe, eu separei alguns pontos para a gente trabalhar hoje, e eu queria começar pelo versículo 8 e versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz assim, não deixem que vocês sejam escravizados novamente. Sabe, e a grande pergunta que eu preciso fazer já de largada é: será que a gente não se tornou religiosos demais dos dogmas que nós defendemos? Tem uma frase do Kuyper que ela diz o seguinte: uma religião que tem mais inimigos para odiar do que vizinhos para amar não é o evangelho do Deus que sangra.
Sabe, nós nos tornamos aqueles que, porque carregamos o nome de cristãos e temos princípios e valores, muitas vezes colocamos os nossos princípios e valores acima do mandamento do Senhor, que é: ame o seu próximo. Sabe, se você tem no seu coração mais desejo de julgar pessoas, mais desejo de condenar o pecado do outro, do que desejo de amar sinceramente, provavelmente não é o Cristo crucificado que você ama. Porque entenda uma coisa: se na tua cabeça você carrega a ideia de que a carne é ruim demais e você não tem condições de fazer o que é bom, esse texto está dizendo assim, ó, mentira. Você tem condições de fazer o que é bom, porque o Cristo que morreu para te dar vida, te transformou em alguém da mesma natureza que Ele. E a natureza do Cristo é qual, Kleber? A natureza do Cristo é amor. A natureza do Cristo é perdão. A natureza do Cristo é acolhimento. A natureza do Cristo é a natureza de quem regaçou as mangas e colocou a mão na massa. Sabe, Jesus, ele poderia ter ficado do céu olhando e falando: vou ver vocês afundarem no pecado e nas próprias paixões de vocês. Você entende que Jesus, ele não tinha nada a ver com o nosso problema? Você entende que o pecado foi uma decisão do homem e que todas as vezes que você toma uma decisão que te leva para longe do Senhor, o problema é seu? Só que entenda o que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo: o pecado é seu, mas o problema é nosso, porque eu resolvo para você. E não só isso, mas eu mudo a tua natureza. Mas sabe, nós temos olhos tão rápidos em julgar, nós temos olhos tão rápidos em olhar para o irmão, que muitas vezes comete de fato erros com a gente. Quantas pessoas aqui dentro já erraram com você? Eu devo ter errado muito com você já. Quantas pessoas na tua parentela não supriram a tua expectativa? Talvez você olhe para o seu irmão e você fala assim: cara, mas ele deveria ser dessa maneira. E você deixa de olhar para ele com o olhar do Cristo, que não tendo problema, resolveu se envolver no teu problema, e aí você julga. Sabe, vez ou outra alguém me manda uma mensagem e fala: a gente precisa conversar urgente. E eu nunca tenho muita urgência em conversar, gente, de verdade. Porque para mim nada é urgente. Entende? Se você tem uma urgência, provavelmente você empurrou um problema com a barriga há muito tempo. Ou não é? Se você está num estado de calamidade, desespero, provavelmente você não procurou ajuda antes. E aí geralmente alguém me manda uma mensagem: preciso falar com você urgente. E quando alguém me manda uma mensagem dizendo preciso falar com você urgente, tem dois caminhos. Ou tem um problema familiar grave, ou essa pessoa quer confessar um pecado. Geralmente é isso. E sabe, as pessoas estão tão acostumadas com outros jeitos, e eu não estou dizendo que eles são errados ou certos, mas quando as pessoas chegam ali e querem confessar um pecado, geralmente elas começam se justificando. E elas justificam muito. E elas começam a contar a história delas, e porque elas creem daquela maneira, e porque elas caíram daquela maneira, e geralmente elas têm uma surpresa quando eu digo: tá bom? Já pediu perdão? As pessoas geralmente ficam chocadas com essa postura, porque por muitos anos a gente achincalhou pessoas, porque o pecado do outro encobre o teu. Se alguém cair amanhã, meu irmão, e você vê alguém tacando pedra nele, pode saber que a pessoa que está tacando pedra está tentando encobrir o seu próprio pecado. Porque veja, quando as pessoas chegavam diante de Jesus e confessavam os seus pecados, qual era a resposta de Jesus? Os teus pecados estão perdoados.
quando alguém chega diante de você hoje, você não tem o direito de dizer nada ao contrário. Tudo que passar de os teus pecados estão perdoados é problema seu. É juízo que você está tentando colocar na vida do irmão. Sabe, a gente fica tanto tempo julgando os outros que a gente esquece de cuidar da nossa própria vida. A gente esquece de cuidar das nossas próprias limitações. Porque, como uma comunidade saudável que nós queremos caminhar, o pecado do teu irmão não deveria te chocar. Ele deveria causar em você compaixão. Compaixão de olhar para o teu irmão e falar: cara, se ele caiu, é porque ele não entendeu ainda que ele tem a mesma natureza que Cristo. Se ele caiu, se ele me machucou, se ele errou, se ele roubou, se ele matou, se ele fez qualquer coisa, é porque ele ainda não entendeu. E qual é a nossa missão como pequenos cristos? Mostrar para essa criatura de Deus que ele não é criatura, que ele é filho. E sabe, às vezes eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas a grande realidade é que tudo se resume à sua identidade em Cristo. Porque se a sua identidade em Cristo é a identidade da natureza de quem nasceu de novo, você não tem tempo para julgar ninguém, irmão. Você não tem tempo para apontar o dedo para ninguém. Você não tem o tempo para perseguir ninguém. Sabe, eu já estive em lugares, e eu prefiro não citar nomes, que basicamente tinha umas perseguições veladas no meio da igreja, e eu falava: como assim, cara? Para mim é porque faltava o caráter do Cristo. Porque quando você tem o caráter do Cristo e você se olha, a primeira coisa que você vai entender é: eu preciso amar. E se você está com dificuldade de amar, pastor, tá osso, quero matar meu chefe. Os chefes aí estão tudo, né? Pelo amor de Deus. Não mate seu chefe. Que tal você começar a orar e jejuar por ele? Ah, eu nunca pensei nisso. Você é crente, irmão. Você não pensou em orar e jejuar? A Roseta está jejuando todo dia praticamente. Cara, se você é crente e a primeira solução que vem na tua cabeça não é orar e jejuar, você precisa se converter. Ai, pastor, olha, meu filho dá tanto trabalho, minha filha dá tanto trabalho, que arrependimento. Arrependimento nada, irmão. Quem pariu mantenha em embale. Aleluia. Eu não ouço um glória a Deus nessa hora, né? As pessoas que têm poder de machucar a gente geralmente estão muito perto. E sabe por quê, meu irmão? Porque você vai aprender a ser parecido com Jesus, com quem senta na mesa com você. E quem senta na mesa com você tem o poder de machucar você. E é a melhor oportunidade que você tem de parecer com Jesus. Ah, pastor, mas eu não quero parecer com Jesus. Então você me procura no final do culto, a gente ora e eu expulso esse demônio da sua vida, em nome de Jesus. Vamos para o verso 10? O verso 10 diz assim, ó: e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades. Em algumas versões, todos os principados e potestades estão debaixo do governo dele. Agora entenda uma coisa. Quando Jesus está falando sobre principados e potestade, tem duas palavrinhas no grego aqui que são muito importantes: arque e exódia, que significam reinado, magistrado, relacionado a anjos, e jurisdição, especificamente sobre a humanidade. Deixa eu tentar te situar. Os caras que estavam trazendo novos ensinos para a igreja de Colossos estavam dizendo o seguinte: nós somos ruins demais, então a gente não pode chegar até Deus, então nós precisamos de anjos para interceder por nós. Nós precisamos de um jeitinho para chegar até Deus.
Nós precisamos de intercessores. Nós precisamos de alguém que tenha uma oração mais poderosa. Nós precisamos da irmã do manto, do fogo, do reteté, da glória. Nós precisamos do irmão que sapateia, dança, pula, grita, prei e tudo. O apóstolo Paulo vem quebrando essa ideia e dizendo: tudo isso que vocês estão vendo está debaixo do governo do Senhor. Anjos estão debaixo do governo do Cristo. Anjos estão debaixo do governo daquele Deus que sangra. E aí, você está aí na sua vida de oração. A maioria de vocês falou que não ora e não jejua pelo chefe. Ou eu entendi errado. Mas vamos tirar do chefe. Quando aparece um problema na sua vida, ah, pastor, agora desandou tudo. Você liga para todos os profetas que você conhece. Você marcha, dança, grita, pula, sapateia, samba. Você canta auê, você faz o que for preciso. Canta auê foi boa, né? Vocês pegaram a referência. Mas você liga para todos os profetas que você conhece. Você pede uma palavra, você pede uma oração, você pede para o pastor interceder, você pede para a pastora orar, você pede para a irmã da intercessão que está grávida ficar 1 hora depois do culto com você, e ela sapateia, roda, dança, faz ativação. E aí você vai para casa confiante que a oração do outro foi mais poderosa que a sua. Porque você tem colocado pessoas entre você e Deus. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Oh. A oração da Ellen, por mais que ela seja do reteté, não é mais poderosa que a sua. Ah, pastor, então eu vou ligar para o Abraão. Liga não, irmão. Sabe o que você faz? Vou te dar uma dica. Você vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e o Senhor que te vê em secreto vai ouvir. Amém. Eu não estou dizendo que você não pode buscar conselho, que você não tem que ter parceiros de oração, que a palavra profética não é importante. Tudo isso é importante. Nós cremos em todas essas coisas, e se Deus quiser hoje, você vai ouvir uma palavra do céu. Uma palavra profética. Deus vai tomar alguém aqui e vai falar com você. Mas tem sempre um mais. Segunda-feira, quando você chegar em casa, você vai orar. Hoje, antes de dormir, você pode falar: Senhor, me dá uma palavra. Sabe por quê? Porque o intermediário entre você e Deus se chama Jesus. Quem convence de você ir até Jesus não é o pastor falando esse monte de coisa aqui, é o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o Senhor, Deus, se basta. Ele se basta. Sabe, Ele não precisa de intercessores, de mandrake gospel, de mandinga, de saravá gospel, nada disso. Ele só precisa que você seja honesto, vá para dentro do seu quarto, feche a porta, e você não precisa nem falar, porque Ele te vê em secreto. Eu ouvi um aleluia? Sim. Aleluia! Show! Quase que as moscas estavam me vencendo aqui hoje, né? Mas cara, o Senhor te vê em secreto. E às vezes, meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Às vezes você vai orar e você não sabe como expressar a tua dor pro Senhor. As tuas lágrimas falam, porque Ele está vendo. Às vezes você está numa situação de opressão, e o inimigo dizendo para você: se mata, porque a tua vida não vale nada. E o Senhor está te vendo em secreto. Amém. E você não tem nem coragem de dizer o que você está pensando para Ele. Você não tem coragem de verbalizar. Mas o Senhor te vê em secreto. Às vezes você quer entrar no teu quarto e você quer clamar pelas contas do mês que estão muito difíceis. E você foi doutrinado
achar que Deus se incomoda quando você pede dinheiro para Ele. Você nem precisa pedir dinheiro. Talvez você só precise entrar com os boletos dentro do quarto e falar: o Senhor está vendo. Talvez você só precisa parar de ligar para essa pessoa de quem você quer se vingar. Colocar o contato dele em cima da tua cama e falar: é contigo, Jesus. E abrir mão de tentar controlar essa situação. Sabe, cara, tem dias que literalmente você não vai saber o que dizer. E vocês querem um plot twister? Na maioria das vezes eu não sei o que dizer para o Senhor. Se tem uma pessoa que ora calado aqui, sou eu. Nesses últimos 6 meses as minhas orações têm sido dobrar o meu joelho diante do Senhor e chorar. Ai, pastor, você está com uma angústia muito grande. Não. É porque eu quero expressar a minha alma, mas eu não tenho palavras para falar. Então eu choro, irmão. Tem dia que eu deito lá na presença do Senhor, com a cara no pó, e eu deixo uma música tocando. Ai, pastor, mas veja, nós temos que fazer nada, irmão. Você tem que ficar com seu pai. Sabe, tem uma galera que acha que descobriu qual é a chave do céu. E tem que ser daquele jeito para ele... Ô, irmão, seu Deus é sábio o suficiente para entender cada célula do seu corpo se movendo. Você sabia que se Deus quisesse hoje, Ele chamaria cada célula do seu corpo por um nome? Esse é o Deus que com uma palavra criou 900 bilhões de anos-luz. É o nosso universo. E aí você acha que você vai entrar na presença do Senhor chorando e Ele não vai saber o que se passa com você. Cada célula sua está adorando a Ele. Cada fio de cabelo da sua cabeça, simplesmente por existir, adora Ele. O Michel está adorando pouco. O Richard que levantou a bola. Sabe, o fato de você respirar adora ao Senhor. Não, mas o mundo não adora ao Senhor. O fato do pulmão das pessoas que estão fora inflarem e se esvaziarem, adora ao Senhor. As pessoas adoram sem nem querer adorar ao Senhor. Imagina se você entrar intencionalmente na presença dele e decidir adorar. Às vezes você está aqui, ó, Ellen está aqui, ó, e você está aí com essa cara de maracujá murcho, como se fosse uma obrigação ficar em pé. Ai, meu joelho está doendo. Aí se fosse para fofocar na casa da vizinha, você ia. Ficava 3 horas em pé. Eu não sei quem foi que me contou essa história. Ontem eu ouvi em algum lugar que tinha uma criança que acordou com febre. Passou o dia com febre. Fez nada em casa. E aí à noite tinha uma programação, a criança melhorou e foi. Saca? Às vezes a gente se comporta assim, brother. Às vezes a gente se comporta como se Deus fosse menino. Aí você pensa que, não, tá na igreja, veja, eu tenho tantos compromissos. Que compromisso, brother? Que compromisso maior do que adorar o seu Deus com os seus irmãos? Ah, eu adoro em casa. Mentiroso. Adora nada. Ou mentiroso sou eu. Alguém está mentindo. Sabe, pensa certinho aí, de verdade. Pra você não responder, pra você não passar vergonha.
Quantas vezes você pegou a tua Bíblia, entrou no teu quarto essa semana e passou pelo menos 1 hora lá com o Senhor? Uma vez na semana. Eu nem quero que você levante a mão. Não, pastor, passei 5 minutos. Eu nem sei quantas horas tem uma semana. Alguém me ajuda aí? 24 vezes 7. Quanto? Ah, chutei. Sei lá, tem mais de 160 horas? 168 horas na semana? Você passou 5 minutos com o Senhor. Você está de brincadeira. Não, pastor, olha, essa semana eu orei muito. Passei 10 minutos com Jesus. Aí você pode falar assim, mas não é sobre tempo. Eu estava intencionalmente lá. Funciona com outros pastores, comigo não. Ah, mas eu não preciso te convencer de nada, não mesmo. Mas provavelmente um dia você vai chegar diante de Jesus e ele vai falar: quem é você? Porque eu não te conheço. Você não passou tempo comigo, cara. A gente não se conhecia. Mandei meu espírito lá te incomodar umas 396 milhões de vezes pra você vir falar comigo. E agora você quer dizer que é meu melhor amigo, que porque você falou de mim pra meia dúzia de gente, orou, sapateou, fez uma performance, você é meu amigo? Pouco é bom, mas não depende de Cristo. Mas você conhece o Cristo? Porque, entenda uma coisa, existe uma diferença de um caminhão entre o Jesus histórico e o Cristo. O Jesus histórico, se você perguntar para um desses moradores de rua que passa aqui na nossa frente, ele vai pregar para você melhor do que eu estou fazendo aqui. Muito melhor. Mas o Cristo é difícil. Porque o Cristo é o Deus que muda a tua natureza. O Cristo é o Deus que quer tudo, não metade. O Cristo é o Deus que está te chamando para perto e dizendo assim: eu sangrei por você para que você tivesse um lugar à mesa. E Ele está insistindo para você sentar à mesa. Ele está insistindo para você parar de acreditar que é um desgraçado, uma desgraçada, uma amaldiçoada, um amaldiçoado. Na moral, você acha que Jesus morreu para você ser amaldiçoado? Na moral, você acha que Jesus morreu para você ouvir a voz de Satanás dizendo: você não presta? Da onde, irmão? Se o sangue de Jesus te redimiu, você presta. Amém. Se é o Cristo teu Salvador, a tua natureza não é mais agora eu sou pecador. Não é nada. Porque Ele diz que você é santo. Você é sim um santo que peca, não um pecador tentando se santificar, porque você não tem força para se santificar sozinho. Sacou a diferença? Então você é um santo que pisa no tomate. Mas a sua natureza, e a partir de hoje, você nunca mais vai poder alegar ignorância. A sua natureza é de santo, separado para Ele. Porque Ele domina todas as coisas. E o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus não é bagunça. O sangue de Jesus não é brincadeira. O sangue de Jesus não é só um maluco de Israel que decidiu morrer sob o governo de Roma. O sangue de Jesus é o sangue do Deus que decidiu encarnar. Não tinha pecados e sangrou por você. Esse sangue é suficiente para, a partir do dia que você reconheceu Ele como Salvador, te transformar. Não mais naquela natureza podre, nojenta, mas numa natureza de alvo mais do que a neve. Você é alvo mais do que a neve. Ah, pastor, mas eu tenho uns pensamentos ruins. Se o teu pensamento é ruim, deixa eu te dar uma dica. Você precisa pensar como Jesus pensa. Ah, pastor, mas eu não sei como que faz isso. Sabe um livro que chama Bíblia? Se você ler, você vai saber como Jesus pensa. Mas você não conhecendo as Escrituras e não sabendo como Jesus pensa, está suscetível às sugestões do inimigo.
E o inimigo fica dando uma sugestão besta, irmão. Umas sugestões que parecem moralmente aprovadas. Sabe, tipo assim, nossa, você é tão pecador e Jesus é tão bom. Essa afirmação por si só, ela parece coerente. Mas se a palavra de Deus diz que a sua natureza não é de pecador, é mentira. Jesus é de fato bom, mas você não tem a natureza de pecador. Você entende isso? Ou eu estou falando grego? Sabe, o inimigo tem essa mania de contar meias verdades para confundir a tua identidade. Jesus é todo santo. E Ele morreu para que você fosse todo santo. E quando você começa a crer que a tua natureza é de santidade, você começa a ter atitudes de santidade. Querem um exemplo que está aqui no nosso meio? Posso dar um exemplo? Sim. Há alguns anos atrás, a Bá começou a acreditar que ela era santa. Até então, alcoólatra. Hoje, a Bá está há 4 anos, 3 anos, sem colocar uma gota de álcool na boca. Sabe por quê? Porque ela creu que ela é santa. Glória a Deus. Ela creu que ela é livre. Ela creu que ela não era escrava do vício. Você entende que quando você crê como Jesus mandou você crer, você vive como Jesus viveu, como Jesus te chamou para viver. Irmão, se você tem uma vida caótica, eu quero te dizer uma coisa: Jesus não te chamou para uma vida caótica. Jesus te chamou para uma vida de liberdade. Pastor, estou procurando um relacionamento há tanto tempo. Jesus tem um marido para você, meu irmão. Um homem santo, separado, irrepreensível, de caráter não duvidoso. Amém. Se você está orando, jovem, Jesus, eu quero uma esposa. Jesus separou uma mulher santa para você, irrepreensível, cheia do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu estou apaixonado por uma menina que nem parece com o Espírito Santo ainda. Mas vai aparecer. Em nome de Jesus. Os capeta cai tudo. Travou meu negócio aqui. E os jovens escutam. Versículo 11. Versículo 11 diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão que é feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza do pecado. Quero te dizer uma coisa: no dia que você se batizou, todo mundo é batizado aqui? Todo mundo é batizado, né? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo é batizado? Vamos chegar lá. Mas o ato do batismo simplesmente é o seguinte: você morre e nasce uma nova criatura. Aí você fala assim: ah, pastor, é tão simples assim? Se Jesus disse que é simples, irmão. Você vai lá, você decidiu que Jesus é o teu Senhor. Você creu que Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo te convenceu. Aí você chega para mim e fala assim: quero me batizar. E eu falo: vamos afogar o velho homem. Aí a gente afoga você. E aí quando você sobe recém-nascido gospel. Você é um bebê. Mas uma coisa é certa: o velho homem morreu. Aí você fala assim: pô, pastor, tem uma frase do John Wesley, se eu não me engano. Salvo engano. Não é John Wesley. Vou lembrar. Nossa. Não, reformador. Nossa, fugiu. Lutero, obrigado. Lutero diz o seguinte: afoguei o velho homem nas águas do batismo e descobri que o desgraçado sabe nadar. Sacou? O velho homem vai te perseguir o tempo todo, irmão. O cara te dá uma fechada no trânsito. Agora minha natureza é de santo. E aí você dá uma buzinada gospel.
Aí o velho homem vem lá do fundo da água, tá ligado? Mas ele vem nadando tipo Aquaman, assim. Dá um pulão pra fora da água e fala, oh! Free Willy, tá ligado? Ah! E aí o velho homem vem. E aí você fala, meu Deus, falei um palavrão, xinguei o homem, buzinei, mostrei o dedo. E aí o pata rachada chega no teu ouvido e fala assim, ó, tá vendo, pecador? E aí você fala, nossa, como eu sou pecador, xinguei o homem. Deixa eu te falar um negócio. Por mais que você não creia, era um santo que peca xingando no trânsito. Esse santo que peca precisa não matar o velho homem, porque ele já morreu. Mas ele precisa conviver mais com o Espírito Santo para desenvolver domínio próprio. Amém. Saca? Mas Satanás vai tentar te convencer que o velho homem não morreu. Satanás vai tentar te convencer que o velho homem domina você. Mentira! Domina nada. O velho homem morreu. Se Jesus disse que o velho homem morreu, você não tem como ressuscitar o velho homem. Sacou? Nós queremos o poder de ressuscitar mortos, amém? Amém. Mas não o velho homem. Deixa o velho homem lá. Esse a gente não ressuscita, não. E se ele vier, nós matamos ele na paulada. A gente não quer o velho homem. Ah, pastor, então por que eu tenho tanta compulsão ainda? Porque você está esquecendo da terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo de Deus. Cara, o Espírito Santo é bom de te convencer, brother. De verdade, assim, ó. Espírito Santo, você está ali, sabe? Aí o Espírito Santo está te dizendo, não vai por aí. Sabe aquela vozinha que você fala assim, ah, eu não sei se é Deus. É Ele. Se está de acordo com a palavra de Deus, é Deus. Aí o Espírito Santo fala para você assim, não xinga. Eu sei que você tem direito, mas calma. Vai devagar. Só que essa voz é doce. Essa voz não grita. Essa voz, ela não te espanca. Tem gente, ó, eu vou confessar meu pecado aqui. Eu tenho dificuldade com as pessoas que dizem assim, o Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo não incomoda ninguém, irmão. O Espírito Santo, ele chega suave, manso, e ele te diz, vai lá e entrega a palavra que você tem que entregar. Só que o Espírito Santo, ele te dá a opção, sacou? Se fosse, tá gravando, né? Se fosse outros lugares, você não teria opção. Se fosse em outras crenças, outras religiões, outros deuses, provavelmente você não teria opção. Mas o Espírito Santo fala assim, ô fulano, vai lá, ora pela Ana Paula, porque hoje ela precisa de uma oração. E aí você fala assim, a Ana? Não, ela está sempre sorrindo, não preciso. Sacou? Mas essa voz é doce. E não vem com esse papo que você não sabe quando é o Espírito Santo. Você sabe. Todo mundo aqui sabe, brother. Vem com essa. Ai, pastor, eu tenho dúvida se Deus quer me usar. Ele quer, irmão. Ele quer. Não precisa ter dúvida mais. Se você tinha dúvida até hoje, eu estou afirmando para você. Deus quer usar a sua vida. Você não leu Bíblia o suficiente para saber que Deus quer usar a tua vida? Então eu, seu pastor, estou te falando. Ele quer usar a sua vida e muito. Cara, você carrega tantas palavras para pessoas aqui dentro, e aí você fica, ai, mas o que o pastor vai pensar? Eu não vou pensar nada, você vai lá e entrega. Beleza? Pastor, eu senti que eu tenho que orar por cura hoje. Irmão, não pergunta. Chega lá na pessoa, fala, posso orar por você? E ora. Quem sou eu para me opor ao mover do Espírito? Quem sou eu para dizer, Espírito Santo, segura aí que eu estou pregando agora? Cara, se o Espírito Santo quiser jogar todo mundo no chão agora aqui, nós vamos cair de cara no chão. Pega nós. É isso aí, pega nós. Amém.
Eu quero que vocês sejam, sabe, chacoalhados pelo Espírito. Mas eu sinto que no nosso meio nós temos dado tanta ênfase para a voz do inimigo, que diz assim, ó, você está fazendo o que nessa igreja, cara? Esse pastor maluco aí, todo esquisito. Eu sou esquisito mesmo, gente, tá tudo certo. Mas você não vai poder alegar ignorância nunca mais. Porque se o Senhor um dia te moveu para cá, até que Ele te dê outra ordem, e não adianta você forçar a palavra. Porque tem gente que chega aqui 2 meses e fala, chega no primeiro dia e fala, Jesus mandou vir para cá. Eu falo, amém, irmão, chega aí. Cola que é nós. 2 semanas depois eu falo, Jesus me deu uma direção nova. Mas que é isso, cara? Jesus confuso esse teu, né? Sabe? Jesus estava meio distraído, mexendo no WhatsApp no dia que Ele mandou você vir para cá. Ah, pastor, é porque a Alcance tem mais estrutura. Eles têm mesmo, irmão. Glória a Deus. Tomara que eles cresçam mais. Mas se Deus te trouxe para cá, você precisa ouvir a palavra que está sendo pregada aqui. Ah, pastor, eu queria tanto ser de uma igreja igual a PIB. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Calma. Haverá sinais. Calma. Quando Deus quiser te mover para a PIB, Ele te move. Mas talvez Deus queira nos transformar para a PIB e você está atrapalhando o nosso rolê. Você está indo embora. Sacou? Sabor, PIB. Fala, Deus. Às vezes, cara, Deus está te falando assim, ó, permanece. E aí, um dia, o pastor chegou aqui, ocupado, corrido.